Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos de uma live aqui que será incrível, cara. Será incrível. A música foi para começar aqui já de uma maneira bem descontraída. Vou até desligar aqui agora. Opa! Sejam todos bem-vindos aí. Conforme vocês forem chegando aí, vão dizendo se o som tá ok. Eu vou deixar os comentários aqui abertos aqui para ir interagindo com vocês. Vão dizendo também aí de onde vocês estão falando. Será um prazer aí saber de onde vocês estão falando. Deixa o nome também, se acaso o seu perfil não tiver com o nome aí. A gente vai começar aqui já. E conforme o pessoal for chegando aí, a gente vai interagindo, fechou? Se você ficar comigo até o final dessa live hoje, você vai aprender, você vai sair daqui sabendo identificar as decisões que mudam na sua vida. Isso eu posso te garantir. Ó a Eliane aí, ó. Como é que tá o som, amiga? Tudo jóia? Paulo, como é que tá o som aí? Dá um ok pra gente aí. Vê a cidade que vocês estão falando também. O livro que eu vou falar aqui hoje é incrível, meu. Por isso que eu comecei falando aqui da questão das decisões. Se você ficar comigo aqui, você vai entender até o final dessa live aqui, dessa aula, o quanto isso é importante. E eu vou começar aqui mostrando o cara do livro hoje. Ponto de inflexão. Flávio Augusto. Cara, esse cara aqui, não sei se vocês conhecem a história dele. Obrigado, amiga, pelo retorno aí, falando do som. Ó, o William aí, Felipe, seja bem-vindo, boa noite a todo mundo aí. Esse cara aqui, o Flávio Augusto, meu, assim, fazer uma breve apresentação, porque eu não vou ficar entrando muito na vida dele. Porque ele conta diversos detalhes ao longo desse livro, da vida dele. Então acho que acaba não fugindo muito entrar na vida dele e fica muito extenso essa live. Eu quero ser mais objetivo em coisas que podem ajudar você a mudar a sua vida e colocar em prática para você. Então, o Flávio Augusto, cara, ele é um cara excepcional. Fundou a WhatsApp, depois vendeu, comprou ela novamente. Fundou o Orlando City, depois fundou a Aiser Educação, comprou várias redes de escolas, hoje com o Carlos Wizard. Então, o Flávio Augusto é um empreendedor brasileiro muito admirado, dono do canal Geração de Valor. Decidi falar desse livro porque ultimamente eu tenho tido bastante pontos de inflexão. E para começar, o que é um ponto de inflexão? Na matemática, o ponto de inflexão é quando a curva está mudando. Ela muda esse sinal, basicamente. Eu até fiz um desenho aqui, eu sou meio péssimo no desenho. Ó. É isso daqui, basicamente. Ela poderia ir para baixo, mas ela acabou indo para cima aqui, ou vice-versa. E aí, dali que ele tira o título do livro dele. O ponto de inflexão da matemática. Então ele traz da matemática para isso, para a vida da gente. E aí, assim, durante a nossa vida, a gente toma milhares de decisões. Todo dia, praticamente, né? Que nem eu disse semana passada. E essas decisões, algumas são corriqueiras, sem muita importância. Outras têm a capacidade de mudar o rumo da nossa vida. Eu não sei se vocês já perceberam isso ao longo dos dias de vocês. Se vocês conseguem identificar, vão comentando aqui, se vocês conseguem identificar algumas decisões ou esse ponto de inflexão, se vocês conheciam eles, se vocês têm a capacidade facilmente assim, de identificar esses pontos. Porque assim, o ponto de inflexão, muitas vezes, a gente só consegue verificar ele quando ele já passou. Quando ele aconteceu, falou, putz, eu podia ter feito isso. Então é muito difícil você conseguir identificar durante o que está acontecendo. E se a gente não identificar, não tomar as decisões, a gente vai ser simplesmente... Alguém vai tomar a decisão pra gente. A gente vai ser conduzido. Isso é nítido. Então, todo ponto de inflexão, geralmente, ele tá no momento que exige muita coragem de você. Você vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão não é fácil. Porque geralmente ela acontece no meio de muitas dúvidas, de conflitos,
e a expectativa de uma vida melhor. Eu vou tentar clarear isso aqui. Você está decidindo mudar de cidade. A expectativa nessa mudança de cidade é você ter uma qualidade de vida melhor. Então você está numa expectativa. Só que tem um conflito nisso tudo, porque você vai deixar para trás, muitas vezes, família. Você vai deixar para trás amigos. Percebem? Olha como é que tá ali. Tem um ponto. A hora que você está passando por isso, você pode recuar e não mudar de cidade, por exemplo, pensando na família, nos amigos e se manter naquele local. Isso pode te dar um resultado, tanto positivo quanto negativo, você não está conseguindo identificar isso naquele momento. Só que, percebam, é interessante você identificar esse ponto de inflexão, que é a hora que a curva está mudando. E por que é realmente importante você identificar esse ponto de inflexão? Porque se você não perceber que esse ponto de inflexão está te levando para um lugar que você não gostaria de ir, que vai tudo contra aquele objetivo, você corre um sério risco, perdão aí que não é caipira, tá? Eu não sei se o som tá bom aí, o pessoal que tá chegando agora. Hoje a gente tá falando do livro do Flávio Augusto aqui, Ponto de Inflexão, vou mostrar mais uma vez pro pessoal aí. Pretendo ser objetivo aqui, bem objetivo para colocar alguns pontos no final dessa live aqui, para você aplicar imediatamente. Não vou estender em muitos pontos, não. Quero que você bate muito forte nesses 3 pontos que eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, a gente já identificou que esse ponto de inflexão geralmente está numa curva. Então, como que você consegue, diante de tudo isso, agir da maneira que você precisa agir? Uma coisa que eu sempre analisei, e eu percebi muito que o Flávio Augusto faz também, é que todo ponto de inflexão você tem que analisar o seguinte cenário. O que de ruim poderia me acontecer nesse pior cenário? Eu fiz muito isso durante a minha vida, então eu ficava imaginando assim, ó, se der tudo certo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir me formar em engenharia, vou conseguir montar um negócio, vou montar uma construtora. E se der errado? Eu vou voltar para trás, vou ter que prestar um outro concurso. Se der errado, eu vim para São Paulo, eu vou ter que voltar para o interior. Então, percebam, se você colocar na balança, a hora que você estiver tomando uma decisão, qual é o ponto positivo e o negativo, e o extremamente negativo, você já considerou o pior cenário. Você vai temer o quê? E a gente teme muito isso, né? A gente acaba temendo muito, a gente acaba não agindo por conta desse medo. Então, esse ponto de inflexão, para você entender, o Flávio Augusto, ele tomou algumas decisões ao longo da vida dele, e no livro ele relata que ele estava passando pelo colégio naval, que ele queria muito. E aí, antes de entrar no colégio naval, ele tentou 3 anos de cursinho. Ele reprovou, aí ele volta, e aí ele refaz o cursinho preparatório para entrar novamente no colégio naval. São 3 tentativas que ele poderia ter ido para o ensino médio, e aí ele acabou batendo muito para ficar no colégio naval. Ali ele já teve diversos pontos de inflexão, porque ele já estava fugindo muito da realidade de ir para o colégio naval. Então, ele decidiu que ele, apesar de não ter passado no cursinho preparatório, ele ia fazer novamente no outro ano, e assim foi. Percebam, quantas vezes você falou que ia fazer alguma coisa, ia estudar para alguma coisa, e de repente você desistiu. Ali você tomou um ponto de inflexão na sua vida. Ali você decidiu o que você ia fazer. Você vai estudar, faz uma faculdade, vai montar um negócio, e você teve que tomar uma decisão grande na sua vida naquele momento. E aí você foi para um caminho. E esse caminho vai definir você ter ou não sucesso. Essa semana, nos últimos dias, eu passei por diversos pontos de inflexões na minha vida. Por isso que eu tô até
preparando uma mudança aqui nesse Instagram justamente por conta disso. Eu identifiquei esse ponto de inflexão, ó, a Eliane ó, falando aqui inúmeras vezes, realmente. Eu passei por esse ponto de inflexão e a hora que eu percebi que eu estava nesse ponto de inflexão, eu poderia ter mantido a rota ali e eu ia ter uma decadência ali, eu ia para baixo, a curva ia para baixo. Então eu decidi seguir o caminho oposto, fazer com que esse ponto de inflexão se tornasse positivo. Então eu identifiquei logo ele e mudei isso aí. E aí, por exemplo, você está começando na faculdade. Aí você fala, não estou gostando do curso, mas eu vou... Qual a opção que você tem? Você não está gostando do curso, por exemplo? Ele dá um recado para isso, porque ele estava no colégio naval e aí ele começa a identificar que ele não estava gostando daquilo lá. Aí ele fala, pô, tem 3 caminhos aqui. Eu continuo, mesmo frustrado aqui, mas eu vou tocando aqui como dá. Eu saio fora, desisto disso aqui. Ou, tipo, eu eu continuo firme, focado aqui. Então, ele não continuou firme, focado, porque ele também não abandonou, porque ele não teve a coragem de tomar a decisão nesse momento. Ele continuou meia boca. Aí, consequentemente, tomaram a decisão para ele. Expulsaram ele do colégio naval. Quem sabe a história do Flávio Augusto. Eu prometi que não ia entrar em muitos pontos, só vou colocar alguns que eu acho interessantes do livro. E por quê? Por que eu tô falando isso? Porque se você... Aí entra naquele primeiro ponto lá. Se você não tomar uma decisão, alguém vai tomar uma decisão para você. Nesse caso, tomaram uma decisão para ele. Ele já poderia ter evitado logo no começo do semestre lá que ele não queria. Ele sabia que ele não queria ficar no colégio naval. Então, tomaram uma decisão para ele de expulsar ele do colégio naval. Você começou um curso, você não gosta do curso, você não está familiarizado com o curso, você começou enfermagem, mas você quer fazer direito. Você está passando por um ponto de inflexão. Você pode seguir na enfermagem e tocar meia boca. Você pode se dedicar à enfermagem e tentar se adaptar ali e começar a gostar daquilo lá, tentar mudar algumas coisas na sua vida ali para você se adaptar com maneira mais facilmente ali. Ou você pode abandonar. Mas daí você não toma a decisão, você continua. E aí é por isso que a gente tem diversos profissionais péssimos no mercado, digamos assim, né? Estão infelizes fazendo o que estão fazendo. Não são bons profissionais porque não tem ânimo para fazer o que vão fazer. Hoje à tarde a gente estava numa reunião e a empresária, a gente falou, que entusiasmo de você conduzir, o jeito que você fala. Ela falou, eu amo o que eu faço. Aquilo ali até brilhou meu olho. Porque eu descobri isso cedo na minha vida, que eu amava o empreendedorismo. Bem cedo, por volta ali de uns 15 anos ali, eu já sabia que eu queria ser empreendedor. Só que eu não tomei as decisões. E aí foram mais de 12 anos sendo conduzido e alguém tomando a decisão para mim. Eu fui fazer engenharia porque alguém disse que eu tinha que fazer uma faculdade. Ah, mas você não consegue... Cara, eu considero para você ser um engenheiro, você tem que fazer uma faculdade de engenharia. Mas eu não queria fazer a faculdade de engenharia, eu não queria ser engenheiro, eu queria ser o dono da construtora. Percebam? Então, assim, eu fiquei 12 anos sofrendo por um ponto de inflexão que eu acabei tomando lá na adolescência. Não tem problema nenhum você querer ser juiz, querer ser médico, advogado. Você pode ser o que você quiser na sua vida, desde que você tenha querendo fazer isso na sua vida. Você está feliz fazendo o que você está fazendo? Coloca aí. Ah, não estou feliz. Você vai precisar tomar alguma coisa. Ó, o Thiago falou. O Thiago estava comigo nessa reunião hoje. O brilho no olho. É fantástico. E aí, um ponto que o Flávio Augusto, outro ponto que lá na frente do livro dele já, é que ele fala que quando a empresa dele tomou uma rota diferente, ele estava prestes a quebrar a empresa dele. E aí ele lembra que até me arrepio quando ele fala, porque ele fala assim, na hora que eu li o livro que ele conta, que tinha tipo um gafanhoto. E aí ele fala que ele identificou esse gafanhoto na escada da casa dele. E geralmente
os gafanhotos ali, né? Quem lembra da última vez que passou aí uma enxurrada de gafanhotos, aí uma praga, né? Geralmente acaba com as plantações e tudo mais. E ele falou, pô, meu, aquele é um sinal. Eu preciso tomar uma decisão, porque a minha empresa vai acabar. Eu vou perder tudo que eu tenho. E ainda as ações que ele tinha por volta de 15 milhões em patrimônio. Foi em 2008, as ações dele derreteram. Tipo, então, ele perdeu mais de 80% do patrimônio dele. Tinha uma oferta que ele tinha recusado na empresa, de 200 milhões. E tipo, tudo estava desabando. E aí ele sabia que naquele momento, se ele não tomasse essa decisão, ele ia perder tudo que ele tinha e ele estava passando por esse ponto de inflexão. E aí ele conta que ele foi lá, esmagou o gafanhoto e ele jurou que a partir daquele momento tudo ia mudar na empresa. E ele foi lá, vendeu o imóvel que ele tinha comprado, entregou o prédio e tudo mais, fez uma redução. E por que me arrepia falar disso? Olha o Thales aí, ó. Porque eu quebrei a minha empresa e fiquei devendo R$ 1 milhão, porque eu passei por um ponto de inflexão e eu não identifiquei a hora que eu estava passando por esse ponto de inflexão, não tomei a decisão que o Flávio Augusto tomou. O cara é bilionário. E talvez agora, nesse momento, era para eu estar com uns 20 milhões de patrimônio. Por volta disso. Com o ritmo de crescimento, com as coisas que estavam acontecendo. E eu quebrei. Terminei de sair das dívidas recentemente. Ainda pagando um monte de imposto ainda que tem para trás. Então, assim, por causa de uma decisão não tomada no momento certo. Que era o ponto de inflexão que eu estava passando. Então, acho que eu não vou me estender muito na vida do Flávio. Eu acho que só mais um ponto que, meu, cara, vocês não leram, leiam. Esse é o livro que eu tô falando aqui, ó. Eu ia falar de um outro livro essa semana, mas eu vou deixar pra semana que vem. Eu tive que mudar no decorrer da semana. Geralmente eu tô lendo em torno de um livro por semana, mas essa semana eu tive que mudar no meio de semana, porque o livro que eu tava lendo é horrível, não gostei. Então, ó, e aí, a Paula acabou de comentar uma postagem aqui. É a menina que eu tava hoje. Meu, excelente trabalho dela. Então, assim. Nossa, até me perdi. O livro que eu tava lendo era horrível. Nossa. Ó, vocês perdoam o vocabulário aqui meio caipirês. Porque quem não conhece, eu sou lá do interior de São Paulo, uma cidade chamada Fartura. Então lá tem um sotaque bem mineiro, bem puxado. Então, esse sotaque. Mais de 10 anos em São Paulo e ainda continuo com sotaque. O livro que eu tava lendo eu parei de ler porque eu vou ficar perdendo tempo com uma coisa que não tá agregando, não tá. E eu perdi 2 dias ali, então já mudei. Então façam isso. Se você começar a ler um livro e não gostar e tal. Acho que o último ponto que o Flávio Augusto que eu gostaria de destacar aqui é que ele fala que no começo da vida dele, ele conheceu o amor da vida dele, que é a Luciana, e ele fala isso durante a vida toda e tal. E ele queria muito casar com ela, ter uma vida melhor e tal. E aí ele fala, tem outros 3 pontos. Ele poderia pedir para ela pagar as coisas, pedir pro pai dele, ou arrumar um emprego, ou vender alguma coisa e tal. E foi o que ele fez, ele escolheu o terceiro. Então, olha como é que é fácil identificar os pontos de inflexão. Ó, eu tô infeliz no meu trabalho. Você tem ali algumas possibilidades. Continuar no trabalho e continuar fazendo meia boca o serviço. Sair do trabalho. Ah, mas aí você... Aí, como eu falei, pensa no pior cenário. Se você sair do trabalho, o que vai acontecer? Ah, eu corro risco de passar fome, porque eu não vou ter como sustentar minha família. Risco grave, né? Isso vai fazer com que você pense um pouco mais de ficar no trabalho. Como você vai conduzir se você não gosta do trabalho? Entendeu? Então, você tem que pegar tudo esse leque aí, nessas geralmente 3 opções ali que você tem, subir para cima, continuar em linha reta ou cair para baixo, fazer uma curva descendente ali. E encontrar energias, estratégias para você mudar isso. Não vai ser do dia para noite, provavelmente, que nem ele tomou a decisão, ele queria casar com a menina lá. Eu peguei nesse ponto do serviço aí por conta desse. Ele não casou com a pessoa dele, que ele queria lá, a Luciana, no primeiro mês, no segundo mês ali. Foram alguns meses pela frente. Mas perceba, se você está infeliz no seu trabalho, você está passando por esse ponto de inflexão, aí eu não gosto do que eu faço. Então, vai ficar ali o resto da vida? Não. Ah, mas eu quero sair, mas se você sair agora, você vai
passar necessidade? Não, então por que você está esperando para tomar essa decisão? Se você não vai passar necessidade mesmo. Enfim, identifique os pontos de inflexão na vida de vocês. E leiam esse livro que é muito bom. E para vocês anotarem aí, quem não anotou, ó, 3 coisas que esse livro você precisa colocar na sua vida. Primeira delas, saber vender. Isso vai ajudar e vai acelerar demais as coisas na sua vida. Se você acha que só existe uma profissão no mundo, gente, é vendedor. É vendedor. Quando você vai, mas eu sou concursado. Cara, você tem que se vender para entrar no concurso público. Se você teve psicológico, teve que passar por psicológico, alguma coisa, você teve que se vender para psicóloga, para algum aumento da sua vida para você passar no concurso. Mas eu tive que estudar. Beleza, mas você tem que se vender. Então, quem está desempregado, quem está passando por um momento difícil, a crise está aí e tudo mais, saiba vender. Segundo ponto do livro que vai mudar a sua vida também é time. O tempo certo faz diferença, gente. Se você perder o tempo, ele acertou todos os tempos da vida dele. A hora de vender, a hora de comprar os negócios e tudo mais. Eu perdi o time durante minha vida toda, durante algumas coisas. Eu falei, na hora da minha empresa ela estava quebrando, eu perdi o time de mudar ali. A hora que eu tentei correr atrás tinha passado já, e aí o buraco não dava. Então, saiba vender, preste atenção no time do negócio, da sua vida. Entendeu? E por último, encare as derrotas de uma maneira positiva. Eu fiquei, depois que eu quebrei, e algumas vezes na minha vida, eu ficava pensando, o que foi acontecer? E ficava lamentando, ó céus, ó vida. Ó o Thiago falando time é, extremamente importante, realmente. E eu ficava a síndrome de Hard lá, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Gente, cara, isso aí me deixou numa tristeza profunda. Não ajudou em nada. Saiba que ou você ganha ou você aprende. Você não perde. O que eu aprendi devendo R$1 milhão me fez gerar R$1 milhão em conhecimento. Quantas pessoas vocês conhecem aí? Depois podem comentar que saiu devendo R$1 milhão. Às vezes você está devendo R$20 mil. Você tem uma experiência de dever R$20 mil. A hora que você sair dessa dívida aí, você vai ter uma experiência disso. Então, ou você acerta ou você aprende. Você ganha ou você aprende. 3 pontos, gente. Encara as coisas, até as coisas ruins que acontecem com você, de maneira positiva. Time e saber vender. Olha, tem 5 pessoas agora aqui na live. E teve ocasiões que eu fiz uma live que tinha 1 ou 2 pessoas. A grande maioria das pessoas poderia pensar, cara, o que esse cara tá falando? Tem 5 pessoas aqui, 10 pessoas, talvez vai passar 30, 50 pessoas por aqui, não sei. Cara, se tiver uma pessoa aqui prestando atenção, tá valendo. Mas isso não faz importância? Lógico que tem importância. Se tivesse 50 mil, ia fazer diferença, com certeza ia fazer diferença. Só que, percebam, as coisas, às vezes, não tão positivas, tá servindo pra gente a entender algumas coisas e analisar como que a gente tem que agir. Que nem eu falei, essa semana eu comecei a perceber algumas coisas que precisavam mudar e eu mudei. Então, encare as coisas que está acontecendo na sua vida de uma maneira positiva. Cara, obrigado por ter 6, 7 pessoas. Obrigado por passar 30 pessoas aqui nessa live. Poderia não ter ninguém. E mesmo assim eu teria que ser grato por não ter ninguém. Para eu aprender alguma coisa com isso. Entendeu? Então, não tem ninguém na live. Cara, beleza. Eu vou treinar. Vou ver como é que eu vou me sair aqui. Hoje eu tô achando que eu tô me saindo melhor do que semana passada. Não sei, depois vocês podem colocar aí, tá? Tá mais ou menos. Tá pior. Não, eu acho que eu tô. Porque eu tô me preparando mais. Que nem hoje eu fiz um scriptzinho aqui no computador. Semana passada eu fiz na folha, tudo rabiscado aqui e tal. Hoje eu fiz um desenho aqui, ó, com antecedência de um ponto de inflexão para você identificar quando a curva tá mudando. Meia boca, mano, porque eu sei desenhar meia boca mesmo. Mas coloquei uma musiquinha para vocês no começo. Entendeu? Então, gente, pra você jogar uma partida de 90 minutos, você treina a semana toda.
Então, encara as coisas de uma maneira positiva. Saiba vender. Se você está procurando um trabalho e você não sabe vender, cara, você já está errado, cara. Aprende a vender. Se solte no negócio. E não perca o time, cara. O tempo. Tá certo? Ó, eu tô com... Cara, eu tô feliz demais hoje, cara. Tô feliz mesmo. Eu acho que eu vou sortear esse livro aqui. Mas eu vou sortear só pra quem passou por aqui, pra quem esteve aqui mesmo. Então, daqui uns 5 minutos mais ou menos, eu vou fazer a postagem dessa live lá, vou deixar salvo ali pra vocês. E aí vocês marcam alguém lá que você acha importante ter visto essa live, que aprendeu alguma coisa. E aí eu vou sortear dentro dessas pessoas aí que comentaram lá esse livro aqui. E, obrigado mesmo por vocês terem passado por aqui, por terem assistido a live até o final. Espero que vocês tenham identificado alguns pontos de inflexão na vida de vocês. Se vocês identificaram, coloca aí. Se vocês têm alguma dúvida também, para a gente encerrar aqui, coloque aqui. É muito importante, gente, a gente começar a identificar esses pontos de inflexão que ficaram para trás na vida da gente. Porque lá, que nem o Steve Jobs costuma falar, né? Você consegue ligar os pontos olhando para trás. E aí você começa a identificar e fala, o que eu fiz de errado? O que eu tomei de decisão lá que me fez chegar até onde eu tô aqui hoje? Para quando isso vier a se tornar novamente alguma coisa acontecendo na minha vida, eu conseguir mudar isso. Falar, não, onde que eu errei lá? Então, entenda a importância desse ponto de inflexão na vida de vocês. Saibam vender. Não percam o time das coisas. Encare de maneira positiva. E, leia esse livro do Flávio Augusto, porque a história dele é fantástica. Um empreendedor muito massa. Um empreendedor muito legal, cara. É um cara que vai te inspirar. Não só como empreendedor, mas como um ser humano também. Se você quer ser funcionário, se você quer ser funcionário público, se você quer trabalhar para uma empresa, grande empresa, quer empreender, os insights desse livro vão fazer você refletir. Fechou? Uma ótima sexta-feira para vocês. Que o final de semana de vocês comece amanhã já praticamente com muita alegria, com muita intensidade. Infelizmente, apesar do momento que a gente está passando, é realmente difícil, é complicado. Não é um momento muito fácil. Nós estamos batendo picos da doença aí, do coronavírus. Só que, percebam, a gente está passando por um ponto de inflexão na nossa vida. Essa pandemia. Geralmente no momento de crise é que acontece de haver grandes mudanças. Você vai para baixo, você vai para cima, é um ponto de inflexão. Então, a maneira que você lida com a pandemia, a maneira que você lida com isso que está acontecendo, vai mudar o seu futuro, vai mudar o seu destino aí, entendeu? Enquanto muitas pessoas estão perdendo dinheiro na bolsa, alguns estão ganhando milhões. Então, enquanto alguns estão perdendo emprego, outros estão ganhando milhões com empreendedorismo. Então, alguns estão quebrando negócios, outros estão lucrando 40%, 50% a mais com a pandemia. Gente, se vocês não perceberam um ponto de inflexão aí, eu não consigo ser mais claro. Fechou? Ó, comenta lá. Quebra essa pro caipira aqui, ó. Marca alguém lá que eu vou... Se passar de 50 comentários, eu sorteio o livro para alguém. Se não passar, eu não vou sortear, não. Daqui a 5 minutos, porque a equipe aqui sou eu e eu mesmo, então até preparar o material para colocar lá. Mas comenta, fechou? Muito obrigado por vocês terem participado aqui. Obrigado a todo mundo, obrigado Thiago, obrigado o Luiz aí que tá passando por aí, a Cleusa, todo mundo que passou por aqui, Eliane, meus familiares que estiveram aqui, fechou? Ótima resto de noite para vocês aí, uma ótima sexta e final de semana. Tamo junto.